Eu descobri algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, eu descubro que o texto no original grego, ele é dúbio. No original grego não tem aquela pontuação que nós temos em português. Eu tenho aqui o The Greek New Testament, que é uma edição clássica do texto grego do Novo Testamento, e eu tenho aqui também a última edição do Kurt Aland Nestle. Essa aqui é mais usada para exegese bíblica, e essa aqui é mais usada por tradutores da Bíblia. E tem um aparato crítico e tudo mais. Eu sei que as traduções em português colocam geralmente assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse que não está no original grego. Ele diz em grego assim, ó. Kai epenautou, e disse a ele, amen soi lego. Em verdade te digo, semerometemu esse ento paradeitsu. Hoje estarás comigo no paraíso. Agora, a questão da vírgula não está no original grego. A vírgula foi uma questão colocada posteriormente pelos editores. E o que eu procurei mostrar ali é que aqui um conceito dogmático ou doutrinário influenciou na tradução. Fazendo uma análise do comportamento do advérbio entre dois verbos, eu descobri uma regra gramatical do grego koiné. Como é que se descobre uma regra gramatical do grego, Rodrigo? Eu vou explicar para você. Hoje, na atualidade, com as línguas que são faladas hoje, é a gramática que normatiza o idioma. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, isso aqui é para mim levar à casa do professor, você vai falar, Rodrigo, está errado. Por que está errado? Não, porque a gramática diz que mim não pode ser sujeito da oração. Então, não é para mim levar, é para eu levar. Então, quando você corrige a minha fala, você corrige a partir de um erro gramatical, porque é a gramática que normatiza o uso correto da língua. Porém, nas línguas antigas, principalmente as línguas mortas, como o hitita, o caldeu, o aramaico bíblico, o sumeriano, o próprio egípcio, todas essas línguas antigas, o hierático, você nem sempre tem uma gramática normativa. Então, como nós descobrimos as regras gramaticais? É olhando o comportamento dos escritos que foram preparados originalmente naquele idioma. E a partir daí que nós descobrimos as regras gramaticais. Então, diferente das línguas atuais, em que a gramática normatiza o uso, no passado é o contrário. É pelo uso que eu vou sistematizar, normatizar a gramática. E fazendo uma análise em vários outros textos da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e outras porções ali do grego koiné, que é o grego usado no Novo Testamento e na Septuaginta, eu descobri uma regra gramatical. Que todas as vezes que um advérbio, você sabe, o advérbio, diferente do adjetivo, ele qualifica um verbo. O adjetivo qualifica um substantivo e o advérbio qualifica um verbo. Então, por exemplo, bela é um adjetivo, porque qualifica um substantivo. A menina, bela. Agora, advérbio qualifica um verbo. Por exemplo, correu velozmente. É um advérbio de modo, né? O hoje, semeron, em grego, é um advérbio de tempo. E eu notei que esse advérbio de tempo, todas as vezes que ele aparece, eu analisei mais de 270 casos, todas as vezes que ele aparece entre dois verbos, ele sempre, de maneira incondicional, qualifica o verbo da antecedência. Essa foi a regra gramatical que eu gastei 5 anos para descobrir. Todas as vezes que o advérbio semeron estava em contradiço entre dois verbos, de maneira dúbia, ele sempre qualificou o verbo da antecedência. E isso eu percebi também com outros advérbios. A tendência natural da língua koiné, especialmente aquela encontrada na Bíblia, por uma influência do hebraísmo que havia nela, ou do aramaísmo, ela sempre trabalhava com essa norma. Um advérbio de tempo colocado entre dois verbos qualifica invariavelmente o verbo da antecedência. Aplicando essa regra gramatical ao texto de Lucas 23:43, eu sou obrigado a ler assim: Kai epen auto amen soi lego semeron, vírgula, metemu esse em teu paradeço. Ou traduzindo em português: em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ou, em outras palavras, em verdade te digo hoje, hoje que te falo.
tu estarás comigo no paraíso no futuro. Eu sei que a versão que eu tenho aqui coloca a vírgula depois do Semeron, mas como eu disse, isso aqui é apenas por uma questão de dogmática e não de gramática. Foi essa a minha defesa. Eu também descobri nos manuscritos bíblicos, por exemplo, não vai dar para vocês verem, porque evidentemente que aqui está muito pequeno, mas nesse manuscrito do quarto século aqui, que é o Codex Vaticano, que o original está na Biblioteca do Vaticano, eu noto que depois da palavra Semeron, aparece bem aqui um pontinho que a gente chama em grego de hipóstigma. O que é um hipóstigma? Hipóstigma é uma breve pausa. Uma breve pausa, tá certo? Então, isso me leva a crer que o autor, aquele copista que copiou esse manuscrito no quarto século, leu como eu estou propondo. Em verdade, te digo hoje eu te digo, tu estarás comigo no paraíso. Tá certo? Inclusive, a tinta que está vazada nesse hipóstigma é a mesma tinta das letras, então ela não representa nenhum tipo de adereço que foi colocado posteriormente no manuscrito. Ela é original. Além disso, também você tem o Codex Bezae, que chega na mesma situação, e testemunhos de outros pais da igreja, como Teofiláquio, que fala que já havia na época dele pessoas que estavam na dúvida quanto a qual seria a leitura de Lucas 23, 43. Eu sei que para muita gente pode parecer redundante dizer, te digo hoje, mas assim não é na língua hebraica ou aramaica, que está como substrato da língua koiné usada na Bíblia. Deus fala muitas vezes para Israel, o mandamento que hoje te ordeno, né? E assim por diante. Bom, a banca argumentei isso no dia da defesa e me chamou a atenção que naquele dia o cônego Celso Pedro, que era o meu orientador, ele falou o seguinte, pessoal, quando o Rodrigo começou essa tese, ele historiou rapidamente o problema que eu tive lá com os jesuítas, ele falou, quando o Rodrigo começou essa tese, eu falei, Rodrigo, você já teve problema, você vai insistir nesse assunto? Eu disse, vou. E ele continuou dizendo, o Rodrigo gastou 5 anos para fazer essa tese. 2 anos apenas para me convencer. Mas hoje, essa tese também é minha. Ele disse isso e eu quase chorei na hora. Bom, depois eu publiquei uma versão simplificada dela, mas é edição única, bem caseira, que foi feita aqui mesmo na União. E a Edições Paulinas também publicou na revista de Cultura Teológica um resumo também da tese aqui na Edições Paulinas. E o diploma foi dado, né? A Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, reconhecida pela Sé através da Congregação para a Educação Católica, no dia 20 de setembro de 1949, usando seus direitos de conferir graus acadêmicos e tendo sido observados todos os requisitos estatutários, em nome do Papa João Paulo II e do cardeal arcebispo Dom Cláudio Hilmes, confere a Rodrigo Pereira da Silva o título de doutor em Teologia Dogmática com concentração em estudos bíblicos, para a honra e glória de Deus. Tá bem? Então, quando o pessoal fala assim, por que um adventista foi estudar lá? Gente, olha a oportunidade de testemunhar, né? Foi uma banca católica que aceitou a versão que eu estou apresentando aqui. Não foram pessoas que comungavam da mesma fé que eu, né? E foi bom também porque eu vi que existe vida espiritual de verdade fora do ambiente onde eu acredito. E percebi que tem espírito de santo e espírito de porco em todos os lados, porque eu tive muito fogo amigo de pessoas que não entenderam o que eu fui fazer lá e começaram a escrever bobagens na internet, sem saber a luta que eu passei para estudar e para chegar até aqui. E do lado da Igreja Católica também eu tive das duas formas, eu tive padres maravilhosos. Nossa, se eu contar para vocês algumas histórias de padres que me trataram tão bem, e aqueles que não trataram bem, bom, tem gente de todo jeito, em todo lado. Eu só peço a Deus que eu seja uma influência do bem. Não por soberba espiritual, mas para glorificar o nome de Cristo. E aprendi, se você quer, você dá um jeito. Quando você não quer, você dá uma desculpa. Espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido a minha explicação por que eu acho que o correto é dizer, em verdade, digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. E já tem algumas versões da Bíblia que aceitam essa tradução como eu estou propondo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família. E sonhe com Jesus, que você chegará lá. Um abraço.